firmando a sua decisão já tomada ao lado de Cristo, mas boa parte tomando uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Então isso emocionou muito a equipe que está lá, uma equipe médica, enfermeiros, preparadores físicos, cozinheiros, o pessoal está assim maravilhado com o que tem acontecido por lá. Tive até agora de manhã, volto para lá agora porque o programa vai até de tardezinha e vai terminar junto ao culto desta noite. Então você, papai e mamãe que está aqui, pode ficar tranquilo que está tudo muito bem. Então nós estamos vivendo um tempo de muita graça de Deus. Nós temos a Poliana, que é de Belo Horizonte, que é a nossa preletora oficial desse retiro, e ela tem trazido realmente palavras de Deus e tem feito muita diferença. Ontem à noite, após a programação que a gente teve de culto, houve um momento em que as crianças estavam com a indumentária de suas futuras profissões. E descobrimos lá médicos já com uma ação definida de ser dermatologista, de ser pediatra, e essas crianças diziam por que queriam ser médicos e por que a área que estavam escolhendo. Assim como também arquitetos, jogadores de futebol, nunca falta, né? Professora, advogados e tantas outras profissões. Fiquei emocionado de ver as crianças já de 5 anos caminhando com uma projeção dessa, e algumas com muita convicção do que estavam falando. A gente sabe que muita coisa ainda muda nesse percurso, mas eu fiquei assim realmente impactado com algumas dessas crianças pela convicção de dizerem o que são, e algumas delas, inclusive, por causa de quê? Por causa de um tio, por causa do pai, por causa da mãe, e isso trouxe a todos assim uma surpresa grande, a influência dessas profissões na vida dessas crianças. Eu me lembrei que alguns anos atrás, conhecendo a Uganda, conheci um projeto lá muito grande chamado Yatoto. E esse projeto, ele vem num período de guerra civil naquele país da África. E esse projeto, ele pega crianças órfãs que nasceram nesse período de 0 até 18 anos. E nesse projeto, eles trabalham não só a vida espiritual dessas crianças, mas também a vida civil, dando a elas condições de já se prepararem com 7, 8 anos de idade, definindo as suas profissões. E muito mais do que simplesmente agregar valor nesse aspecto de saber a profissão, de ter conhecimento de Deus, é de que elas são preparadas para serem grandes líderes da nação. Então, provavelmente no ano que vem a gente vai ter a oportunidade de receber o grupo Yatoto aqui na igreja, e vocês vão ver umas 50 crianças, mais ou menos entre 8 anos de idade, dizendo quais já são as suas profissões escolhidas, mas elas sempre vão terminar dizendo o seguinte: eu serei médico, eu serei mecânico, serei professor, mas eu serei um grande líder da minha nação. E é impressionante isso. A ONU, junto com a Unesco, esteve lá conhecendo esse projeto algum tempo atrás e encontrou uma criança de 9 anos de idade varrendo o pátio lá da escola. E aí eles foram conversar com aquela criança, porque que ela não estava dentro da sala de aula naquele momento ali. E aí a criança respondeu para as pessoas ali, representantes da ONU e da Unesco: olha, eu dormi um pouco mais, a tia tentou me acordar, mas eu não consegui, e eu cheguei 10 minutos atrasado para a primeira aula, então eu não posso entrar. Então eu estava sentado e eu vi que tinha uma sujeirinha no pátio, vi a vassoura, falei assim: eu vou varrer essa sujeirinha. Mas quem te mandou? Ele disse assim: não, ninguém me mandou. Vocês precisam saber que eu serei um grande líder dessa nação. E para ser um grande líder dessa nação, preciso ser pontual nos meus compromissos. E se eu não sou pontual nos meus compromissos, eu posso ver oportunidades e ajudar a outros com aquilo que eu posso fazer. Uma criança de 9 anos de idade estabelecendo essa postura, tendo essa decisão na vida. Então, nós vemos que essa é uma fase que nós podemos agregar muito às crianças, porque nesta fase, olha, sem qualquer tipo de acesso à mídia, lá não tem possibilidade. Nós temos a Wi-Fi, mas eu não abro senha para ninguém. Então, ninguém tem senha. Então, eles levaram até os aparelhos, mas não funciona bem o celular por lá, não tem acesso à internet, e eles conseguiram fazer desse tempo um tempo de muita experiência com Deus, de brincarem com tantas coisas que eles nem imaginavam, nem sabiam, talvez nunca tiveram tanto tempo para brincar assim. E aquele espaço tão gostoso nosso do sítio, os pés lá de jabuticaba, dando jabuticaba, eles poderem arrancar a jabuticaba do pé, chupar, alguns nem conheciam também a jabuticaba, de poder ver algumas coisas assim, especialmente, que Deus preparou na natureza,
essas crianças vão voltar um pouco mudadas, até porque estão voltando com o desafio de menos eletrônico na vida delas, a não ser para uma pesquisa, algum trabalho escolar, e mais Deus, menos eletrônico e mais relacionamento. Uma das coisas que tem sido muito gostosas por lá é a construção de relacionamentos. Então, existem os grupos formados, existem os monitores desses grupos, existe um trabalho que está sendo feito para poder despoluir a mente e o coração dessas crianças, para poderem desfocar o que é de mais importante nesse tempo na vivência delas: Deus, a família e os relacionamentos. Então nós estamos trabalhando muito nisso. Eu espero que você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, aproveitem bastante o retorno delas. O culto de hoje à noite vai ser uma celebração ao nosso Deus, com a presença e a participação delas entre nós. Então, se você tem orado, continue orando para que tudo corra bem. A nossa ida foi boa, nossa estadia por lá, acreditamos também o nosso retorno nessa tarde e no culto vespertino hoje, um tempo de celebração ao nosso Deus com as nossas crianças de 5 a 11 anos de idade. Vamos colocar de pé? Dá um abraço à pessoa que está perto de você aí, ao seu lado, direita, esquerda. A você que está nos acompanhando pela internet, espero que você receba o nosso abraço à distância. Se Deus estiver tocando no teu coração, quando estiver tendo acesso a esse vídeo, que você se sinta abraçado pelo poder do nosso Deus. Nós vamos aproveitar esse momento e vamos orar, colocar diante de Deus a nossa oração. Eu queria convidar o Jefferson para vir aqui, ele vai estar orando nesse momento, adorando ao nosso Deus. Vamos permanecer de pé, vamos orar, vamos acompanhar nosso diácono em oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai de amor, por essa manhã gostosa, bonita, Pai de amor. Te agradecemos por cada um que pôde estar aqui nessa manhã. Te agradecemos por aquele trabalho que está sendo feito ali no sítio, Pai de amor. O Senhor possa estar dando graça a cada um de nós aqui e lá, aos irmãos que não puderem estar, Pai de amor, que todos nós possamos estar cada dia sentindo a Tua atuação, o Teu Espírito, Pai de amor, sentindo Tua orientação sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, Pai de amor. Que o Teu Espírito possa cada dia nos dar a direção correta de todos os nossos passos, nossas ações e o que devemos fazer. Nós Te louvamos, Pai de amor, pela presença da Tua igreja neste local. Nós Te louvamos por Tua atuação em nosso meio. É em nome do Teu amado Filho que oramos. Amém, Senhor. Ainda de pé, vamos fazer esse recitativo bíblico de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21, que está na projeção. Todos juntos? Ouve as súplicas do teu servo Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Parte de uma oração direcionada ao nosso Deus e que tem tudo a ver com esta melodia tão conhecida, este hino tão bem cantado, Ouve-nos, Pastor Divino. É uma expressão de oração cantada, a qual estaremos participando nesse momento. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido do pecado, seu perigo faze ver.
Senhor, venha acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Tão mal tem o cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dai-lhe os passos de celeste e doce amor. Dai-lhe os passos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos, cantaremos tua eterna Vamos orar. Senhor, receba não só a expressão desse cântico, mas o sincero amor, devoção que vem do nosso coração para o Senhor. Nesta manhã, nós não saímos das nossas casas para nos reunir aqui por um ato religioso. Nós não estamos aqui nesta manhã para uma penitência. Nós estamos aqui porque o nosso coração deseja adorar e louvar o Senhor. Pública, coletivamente, conversar com o Senhor, como fazemos nesse momento, e dizer que o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus majestoso, mas o Senhor também é um Deus conosco, que está conosco aqui agora, que se faz presente em nossa história. Receba a nossa adoração, nosso louvor, e esse momento, que seja um momento de profunda comunhão com pessoas que, com diversos dons, exercendo suas paixões e sonhos ministeriais, culminam numa expressão viva de ministérios que, ó Deus, vem trazendo edificação e exaltação ao teu nome a todos aqueles que estão à volta. Que esta verdade possa continuar sendo multiplicadora sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração nesta manhã juntos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, nós temos a aula interativa. Algumas pessoas de um pouco mais idade têm falado muito sobre a questão da orla interativa, e eu gostaria de fazer a orla interativa nessa manhã de forma diferente, falando os avisos aqui, porque às vezes nós estamos projetando esses avisos e esses avisos não estão sendo lidos pelas pessoas porque as letras são muito pequenas e as projeções se tornam diferenciadas. Então o público consegue ler, consegue ter informação. Quem não consegue, às vezes fica perguntando, o que está passando ali a pessoa do lado? Então existem alguns avisos muito importantes que a gente precisa ressaltar. O primeiro deles é que nesta semana nós teremos duas situações muito boas para nós como igreja. A primeira delas é na quarta-feira. Nós vamos ter ali no navio Logos, que já está ancorado aqui no Porto de Vitória. Ele tem uma biblioteca imensa, tem uma livraria imensa. Essa semana falou-se nos jornais de livros a partir de R$5. Então, é a maior biblioteca ambulante do mundo, de forma navegável. Então, para quem não conheceu e gostaria de conhecer, você pode ter uma oportunidade nessa semana, passar por lá, aproveitar a segunda e a terça-feira, que alguns filhos não terão aulas devido ao dia do professor. Então você pode ir lá fazer essa visita ali no Porto de Vitória, no centro de Vitória. Mas na quarta-feira, das 7h30 da noite às 9 horas, nós teremos uma aula do Perspectivas Internacional. E nós estaremos juntos como igreja participando desse culto. Então você pode fazer a sua inscrição no boletim. Nós temos aí essa informação e onde você pode clicar para poder fazer a sua inscrição.
O ambiente lá ele tem uma capacidade, acho que até no máximo de 800 pessoas só. Então faz a sua inscrição, garante a sua ida, mas se você quiser em outro momento não tem problema. Mas na quarta-feira, dia 16 à noite, das 7h30 até as 9h, nós teremos esse momento do Perspectivas. Perspectivas é um curso que trabalha a espiritualidade e missões. Então nós temos experiências e temos desafios de todo o campo missionário pelo mundo afora. Então é muito importante que você esteja atento e, se quiser ser abençoado com essas informações, nossa igreja estará participando nesse dia, na quarta-feira à noite. Então é só clicar lá e fazer a sua inscrição. Segunda informação importante é que nessa próxima quinta-feira, vou pedir para ficar de pé, apesar de serem bem conhecidos, o casal Beija-Flor, o Benjamin e a Flor, eles estarão lançando o primeiro livro deles, já estão no trabalho do segundo já. Então, no primeiro livro deles será lançado aqui na nossa igreja. Olha que privilégio nós vamos ter, na quinta-feira, junto com o nosso culto de oração. Então, vem preparado, porque o valor desse livro é para abençoar missões. Deus colocou no coração deles, tem aí a imagem. Na próxima quinta-feira nós estaremos fazendo esse lançamento do primeiro livro do irmão Benjamin e da irmã Flor. Todos nós estamos convidados para viver esse momento que com toda certeza será muito especial. Muito obrigado ao casal. Terceira informação que eu queria colocar para os irmãos é que no próximo sábado, no dia 19, nós estaremos lá no sítio da igreja com todos aqueles que fizeram encontro de casais com Cristo. Os que já estavam na estrutura e os que fizeram este ano. Então, se você quiser mais informações, hoje após o culto da noite, o Marcos e a Edilene vão dar mais informações, vamos ter uma breve reunião, mas vai ser muito importante que você já se organize para estar lá no próximo sábado, a partir das 9h da manhã. Nós vamos tomar algumas decisões por lá, vamos fazer um tempo de comunhão, vai ser muito especial. Hoje à noite, o Marcos e a Edilene vão trazer mais informações após o culto. E no próximo domingo, nós vamos ter lá no sítio também, você que é novo membro da igreja, chegou para nós no final do ano passado para esse ano, você que está chegando para a igreja, é congregado, participa dos nossos cultos e quer se tornar membro da nossa igreja, no próximo domingo nós vamos ter um domingo lá no sítio, onde nós estaremos apresentando a estrutura nossa de igreja e estaremos fazendo uma formação de ingresso em células e para o processo de discipulado. Você que já está em célula, é membro antigo da igreja, mas não entende esse negócio de células, vai também, participa lá, será muito bem-vindo. E vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas e viver esse tempo lá. Vai ter um churrasco no domingo, vai ser um momento também de confraternização, mas de equipar, de trabalhar a você, primeiro, o que é a Igreja da Orla, o que ela tem como missão, não só porque você lê ali fora a missão o alvo da igreja, mas também aquilo que está presente na visão maior de Deus a partir dessa igreja. E também entender o valor de discipulado de grupos pequenos, que é uma forma de cuidado melhor que a igreja procura ter com seus membros. Então, dentro disso, se você, mesmo participante de um grupo pequeno, mas não tem a visão de célula, vá, se inscreva durante essa semana. Nós vamos abrir as inscrições até a quinta-feira. Então, durante a semana você se inscreve e aí você garante a sua participação no próximo domingo lá no sítio. Eu sei que são dois eventos juntos, mas de extremo valor ambos. Então, se você pertence ao SCC, vai no sábado, e se você quer participar no domingo, pode participar conosco lá, vivendo esse tempo de uma forma especial. Com certeza, Deus haverá de abençoar muito a sua vida. Então, acho que hoje o Ordem Interativa foi audível para todos, não foi? Tudo certo? Então tá jóia. Ajudei o pessoal da mídia lá também. Nós queremos, neste momento, convidar a Glória, que é uma nossa irmã em Cristo. Vou pedir o Paulo para apresentá-la, se bem que ela é bem conhecida aqui por nós, na igreja, mas o Paulo vai dar uma palavrinha apresentando a Glória. Me lembro muito da Glória desde quando cheguei para o Estado, em 95, onde tive alguns momentos com ela participando de alguns movimentos ali em Cariacica, onde nós reuníamos ali milhares de pessoas louvando e adorando ao Senhor na Expedito Garcia, e ela sempre foi uma pessoa colaboradora conosco, não só nos movimentos maiores das igrejas batistas e evangélicas ali, mas também junto à Primeira de Campo Grande,
e durante todo esse tempo, não que ela esteja muitos anos, né, no processo de ministrar louvor e adoração, mas nós como igreja e como servos do Senhor temos acompanhado a sua vivência e o seu valor musical e como adoradora ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a glória entre nós, e que a nossa igreja continue sendo edificada pela sua vida e o seu ministério. Bom dia, queridos. Eu estou rindo aqui porque eu estava conversando com Glória e nós somos muito amigos, e vocês que estão aqui nesta manhã, a maioria já conhece. Ela tem vários CDs gravados, já participou da família Davis muitos anos, eu nem era nascido na época ainda. Então, assim, ela tem algumas músicas que são engraçadas, mas o texto é sério, faz a gente refletir e faz a gente rever muitos dos nossos valores. Que Deus te abençoe mais uma vez aqui. Obrigado por aceitar o convite. Deus te abençoe. Graça e paz, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, e essa você vai poder cantar comigo. Pode aumentar mais aí. Canta comigo assim. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Playback. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Ó que lindo assim, ó. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Agora bem bonito, hein? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor separou, santificou este lugar e os teus ouvidos nos ouvem neste momento. Obrigado, Senhor. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que Jesus pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Foi só ensaio, agora mais bonito, vamos? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Obrigado, Senhor, porque apesar dos pesares, nós estamos aqui na tua presença.
te louvando, te agradecendo, porque só o Senhor nos sustenta, só o Senhor nos ampara, só o Senhor nos capacita. Amém? Meu bem, será que botar a música embaixo não vai dar certo? Descer com playback? Então bora lá. Essa música que eu vou cantar agora, eu fiz, ela é bem novinha, por isso que eu canto junto. E eu fiz porque eu fiquei pensando nos ditados da minha mãe. E eu até falei para Paulo, eu vou logo no Dia das Crianças. E a gente continua sendo criança. E hoje a minha mãe não fala mais, ela repete algumas coisas. E quantas vezes mamãe falava, vou dar um tempo, porque mamãe está enjoada. E hoje eu me arrependo, porque hoje eu queria que ela pelo menos me mandasse para aquele lugar. Não manda. E o nome da música Eu Era Feliz e Não Sabia. Para a gente refletir o quanto é maravilhoso a gente aproveitar as coisas simples do nosso dia a dia. A gente fica sonhando cada coisa grande, fica agarrado naquela coisa lá e não aproveita as coisas pequenas, que é o que nos faz feliz. Me ajuda aí, hein? Eu cresci ouvindo minha mãe falar: formiga quando quer se perder cria asas. Deixa estar aqui, galinha de casa não se corre atrás, porque dor de barriga não dá só uma vez. Cabeça que não pensa, o corpo padece. Quem nunca se abaixa já viu, aparece. Já dizia minha mãe, coisa oferecida, tá podre ou tá moída. Laranja madura na beira da estrada tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Antes só do que mal acompanhada. Me diga com quem andas, que eu falo quem você é. Dando que se recebe, quem anda com porco farelo come. Quem planta vento, colhe tempestade. Um dia é da caça, outro do caçador. Quem pariu Mateus que balance. O gosto do defunto é um buraco bem fundo. Gato escondido com rabo de fora. A língua é o chicote do corpo. Quem não ouve conselho ouve coitado. Só quem sabe da quintura do fogo é a panela. O mundo dá voltas, a vida segue. Quem não tem cão, caça com gato. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. E cuspindo pra cima um dia, na cara cai. Depois é tarde demais. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia, Senhor. Depois que tudo acalmou, depois que o barro da água assentou, eu descobri, meu Senhor, que eu era feliz e não sabia. Eu podia ter aproveitado mais. Um cheiro, um cafuné, um beijinho, um cafezinho, um sorriso sincero, um abraço amigo. Hoje eu não tenho mais. Quem me dera eu pudesse voltar atrás. Agora eu fico com essa dor no peito, sentindo falta das coisas que meu dinheiro não compra jamais. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Eu podia ter aproveitado mais. Amém. Glória a Deus. Bênção, bênção. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nesse momento você pode consagrar os seus dízimos, suas ofertas.
e se a Glória pode voltar e a gente apresentar mais uma música. E enquanto ela estiver apresentando essa mensagem musical, você pode consagrar a sua vida ao Senhor. Você que é aniversariante dessa semana, vida pessoal, vida conjugal, a você que quer consagrar o seu dízimo e a sua oferta, aproveita este tempo, enquanto ela estiver ministrando, que nós possamos também nos consagrar ao nosso Deus. Quem souber pode cantar comigo também essa, hein? Vem cantando. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Oh, como era triste, eu sei. Quem sabe canta. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Obrigado, Pai. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Quero ouvir vocês. Tocou-me, Jesus tocou-me. É só isso? Melhor mais não? De paz Ele encheu meu coração. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Confia no Senhor, Ele tudo fará. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. E obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus é a nossa luz. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos ajudou. Amém.
Amém. Eu queria convidar aqui a nossa diretora da Escola Bíblica, a Maria José, e queria convidar aqui os professores da Escola Bíblica que estão presentes nessa manhã. Nessa semana, nós reconhecemos o valor não da profissão, porque professor não é profissão, é um ministério, seja ele na Escola Bíblica Dinâmica da nossa igreja, seja no trabalho pedagógico, no acompanhamento docente a alguma escola durante a semana ou em projetos sociais. E nós reconhecemos que há uma desvalorização no nosso país nessa função, e nós reconhecemos a importância do docente na formação não só do indivíduo, mas na estruturação daquilo que envolve a sociedade. E nós queremos louvar a Deus por cada um dos professores. Então, se você é professor da nossa Escola Bíblica, deixe o seu lugar, venha aqui à frente. A Maria José tem uma palavra para você. A nossa igreja gostaria de reconhecer o seu valor também. É um privilégio sermos professor, e mais ainda da Escola Bíblica Dinâmica. Eu falo que a gente já está abrindo processo seletivo para os professores do ano que vem, né? Então, aquele que tem o dom, que gosta de dar aula e quer participar, estamos precisando de professores na nossa escola, e é um privilégio. Não só nos domingos, mas a gente já teve aqui a Escola Bíblica Dinâmica com classes alternativas, continuamos investindo nesse projeto. E nós, professores, né, onde a gente está, a gente tem aluno, né? A gente tem criança, a gente tem jovem, a gente tem adolescente, a gente tem adulto. E eu queria deixar para nós 2 versículos que falam muito ao meu coração. Né? A Semana da Criança está coladinho o Dia da Criança com o Dia do Professor. Deve ser porque tem muita coisa a ver uma com a outra, né? Aonde tem criança tem professor, né? Aonde tem jovem, onde tem adolescente, e aonde tem adulto tem professor. E os 2 versículos que eu escolhi para nós, professores, está em 2 Timóteo e em 1 Coríntios. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe o nosso ministério, o nosso magistério, seja na igreja e quem também atua fora nas escolas, né? Porque é um privilégio muito grande a gente instruir pessoas, né? E depois saber, eu li essa semana nas redes sociais, né? Que o professor é aquele que é chato, é aquele que briga, é aquele que chama atenção, fala, senta aí, não levanta, e tudo. E no final, né? Ai, que saudade do meu professor. Até hoje eu me lembro da minha professora de escola bíblica, tia Lindalva. E Edil deve até conhecer, né? Porque Edil é antigo. E é lá do Rio de Janeiro. A tia Lindalva era uma professora que marcou muito a minha vida na EBD. Então, eu agradeço muito a cada professor. Queria convidar as secretárias da EBD que possam entregar uma lembrancinha e que Deus abençoe. Quem quiser participar dessa equipe, está aberto o processo seletivo, né, pastor? Para o ano que vem. Convidar o Edmar para vir aqui à frente, nosso diácono. Ele vai estar orando, consagrando os dízimos, as ofertas, e os nossos professores, a nossa Escola Bíblica Dinâmica, a nossa coordenadora, as nossas secretárias. Vou pedir a você que nessa manhã está com um coração muito grato ao Senhor e tem nesse desejo a proposta de expressar o seu louvor ao Senhor. A você também consagrou seu dízimo, a sua oferta, você colocar de pé. E nós vamos acompanhar a oração do nosso diácono Edmar, e ele estará diante de Deus nos apresentando, em especial os professores da Escola Bíblica e toda a coordenação e a direção da mesma. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos concede mais esse dia, ó Deus. E é um privilégio estarmos na Tua presença, na Tua casa, casa de oração, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que pôde estar aqui no Teu altar, ó Deus, devolvendo aquilo, ó Pai, que o Senhor
proveu a cada lar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. O Senhor continue também, ó Deus, abrindo as portas, ó Pai, para aqueles, ó Deus, que neste tempo, nesse momento, ó Deus, se encontram sem um trabalho, sem um emprego, que as mãos do Senhor estejam sobre cada um deles, ó Deus. De modo também muito especial, queremos agradecer, ó Pai, por esse dia que se comemora também, ó Deus, o dia do professor. Te louvamos, Senhor Deus, por esses irmãos aqui à frente, ó Pai, que têm compreendido, ó Deus, a Tua palavra de salvação, palavra que o Senhor nos deixou para levar a cada um, ó Pai, aquele que não conhece ainda de Ti, ó Deus. Muito obrigado porque eles têm se disponibilizado, ó Deus, se dedicado em cada dia, ó Deus, trazer a Tua palavra, a Tua igreja, aos alunos, ó Pai, que ali estão, que o Senhor possa continuar fortalecendo cada um deles, dando sabedoria, discernimento cada dia mais, para que a Tua palavra seja edificada onde ela for falada, ó Pai. Que o Senhor também, ó Deus, continue, ó Pai, falando às outras vidas, ó Deus, a outros irmãos que possam também estar aqui, ó Deus, lecionando essa palavra, que acima de tudo, ó Deus, sabemos que esse tempo de ensinamento, ó Deus, mesmo na vida secular, são pessoas, ó Deus, que neste tempo, ó Pai, têm passado por muitas lutas, dificuldades, ó Deus, que podemos ver nestes tempos, ó Pai, alunos agredindo os professores, ó Deus. Que o Senhor continue tendo misericórdia, ó Pai, sustentando cada um deles também, ó Deus. Assim nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, meus parabéns. Uma salva de palmas a esses professores aí, ao nosso Deus, pelo trabalho que realizam. Nós vamos louvar e adorar o nosso Deus através desses cânticos, a equipe estará se posicionando. Eu queria desafiar o seu coração nessa manhã a continuar apresentando diante de Deus o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração, porque Ele é digno de receber da sua vida e de todos nós aqui presentes. Pra te adorar, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você tá de pé? Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, queridos, que a gente possa entender e compreender que nós somos nascidos para glorificar a Jesus. Nós somos nascidos para o louvor e a glória do nosso Deus. Vocês, em espírito e em verdade. Amém. Te adoro. Em espírito e em verdade,
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Ministrando louvor. ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, Jesus, ministrando louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando amor, Ministrando o amor de Jesus. Irmãs, vocês podem começar? Com tuas mãos, Amém, Jesus. com poder, vem me esconder, Senhor. Toda a igreja de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei, descansarei, pois sei que és Deus. Cante com fé, queridos. Minha alma está segura em ti. Glória a Deus. Sabe bem que em Cristo firme está. Se
ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa alma. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria convidá-los a abrirem a Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 26, a partir do verso de número 1. Gênesis 26, a partir do verso 1, diz assim: Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus, e ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos teus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras por meio dos seus descendentes. Eu te abençoarei, e assim todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, e os meus mandamentos, e as minhas leis, e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando neste lugar, em Gerar. Versículo de número 12. Naquele mesmo ano, Isaque fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entulharam com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: Vá embora dessa terra, essa terra é nossa. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque então saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a este poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram o outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome dele de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa dele, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba, e naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. E ele assim armou as suas barracas naquele lugar, e ali os empregados cavaram
outro poço. Poços, fontes de água, fontes de vida. Nessa manhã, de uma forma muito objetiva, nós vamos rever essa história que foi apresentada no texto de Gênesis capítulo 26. Abraão havia morrido, mas quando Abraão chegou no lugar em que estava, ele começou a abrir e alargar as suas fronteiras com a sua família e com os seus empregados. Ele cavou poços naquele lugar, uma terra árida, seca, sem vida. E nós sabemos muito bem que onde os poços são perfurados, onde há água, há fluxo de vida. É isso que está contido em Isaías capítulo 43, no que Deus provê para o futuro do povo de Israel. Ele minará água no deserto, e o deserto vai deixar de ser deserto, porque ele vai ter fonte de vida, ele vai ter água em abundância. Agora, olha o interessante, essa promessa, ela se cumpre não apenas nos dias do Antigo Testamento, mas até hoje. A terra é desértica em todo o território de Israel, mas é impressionante o contraste daquilo que vemos do verde das plantações e a região ao entorno dessas plantações. Assim como quem já sobrevoou a região aqui de Petrolina e Juazeiro, na Bahia, cidades que são divididas pelo Rio São Francisco, e você vê o processo de irrigação adotado pela região de Pernambuco, até um pouco também da parte da Bahia, onde, extraindo águas do Rio São Francisco, fazem um processo de irrigação e alguns poços são cavados naquela região, e aí você tem as melhores frutas do nosso país. Você tem hortaliças que são produzidas e que geram abundância de cuidado e de manutenção sobre o povo ali do semiárido. Mas assim como ali, existem outros lugares também no semiárido do nosso país que estão sendo abençoados com a perfuração de poços. E recentemente, um empresário aqui capixaba das montanhas, aqui perto de Pedra Azul, ele descobriu na região do semiárido uma terra melhor do que aqui no estado, que já é conhecida a região aqui da nossa montanha de Pedra Azul, Domingos Martins, como boa produtora de morangos. E esse empresário então está investindo, e é uma parceria de algumas pessoas que conhecemos nesse sentido, para poder auxiliar famílias lá no sertão. Muito seco durante o dia, muito calor, à noite, muito frio. Uma terra que, em análise, produz ou produzirá os melhores morangos do nosso país. E abençoará inúmeras famílias que hoje só são sustentadas pelo Bolsa Família, projeto que começou lá desde a época de Fernando Henrique e que foi aprimorado nos últimos anos, ampliado a muito mais pessoas. Mas as pessoas lá só sabem produzir filhos, porque assim recebem um pouquinho mais e se mantêm com isso. Alguns lugares, esse período agora de final de outubro, novembro, dezembro e janeiro, que eles chamam lá no Nordeste de inverno, porque é o período de chuva, é o período que eles conseguem plantar algumas coisas. A cana-de-açúcar, em alguns lugares, a mandioca, mas principalmente o milho. Mas, nessa região descoberta recentemente por esse empresário e por alguns agrônomos, haverá possibilidade, na perfuração de poços, agregar alguns grupos de família que poderão plantar e cuidar num projeto para cada família de 1.000 metros quadrados, ou seja, quase um pouco o tamanho desse espaço que nós temos, não só aqui físico do templo, mas também o nosso físico da igreja como um todo. E para cada família dessa, que vai ocupar ou cuidar de mais ou menos 1.000 metros quadrados, eles receberão todo o apoio, que a gente chama de fomento, para poder produzir. Então, o empresário dará a essa família todo o processo de manutenção desse espaço, a preparação da irrigação, o poço,
e ali todas as ferramentas necessárias para essa família cuidar dos 1.000 metros quadrados daquele terreno. Então o fomento virá como oportunidade para cavar o poço, para poder fazer todo o processo de irrigação naquele terreno e o preparo da terra para o subsídio a partir dessa irrigação do futuro. Onde, pasmem vocês, cada família, que pode ser composta apenas pelo pai, a mãe e uma criança ou 2 crianças, poderão tomar conta desse espaço e a cada 45 dias colherem morangos, que serão os melhores morangos produzidos no Brasil. E essa família, que tem uma média de 300 a 500 reais de renda por mês, passará a ter uma renda de 3.000 reais por mês. Talvez uma renda superior a alguns de nós aqui. Lá no sertão, o que vai acontecer? Esse sertanejo vai começar a ter dignidade. Esse sertanejo começará a viver como fruto desta água, desse incentivo, desse fomento, e terá mais vida. O poço, então, não é só sinônimo de água, mas também sinônimo de vida. E essa tecnologia está vindo de Israel. E em parceria com o governo brasileiro, a expansão disso para todo o semiárido. Daqui a alguns anos, nós nos surpreenderemos com o que virá da Galileia brasileira, do Nordeste. É importante a gente entender que há muitas pessoas que estão tomando decisões ao lado de Cristo. Há muito o que nós ainda precisamos saber sobre aquela região, porque muito mais do que a terra, o coração do nordestino está aberto a Jesus. E o Senhor tem abençoado a vida desses nordestinos, da família desses nordestinos, trazendo não só dignidade sobre eles, mas esperança, futuro. É impressionante o que vemos. Alguns anos atrás, no ano de 2017, nós falávamos sobre a casa do Toninho, Montônio. Montônio tomou uma decisão ao lado de Cristo. A sua esposa tomou uma decisão ao lado de Cristo. Seus filhos tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Ele tinha uma casinha caindo. A nossa igreja, em 2017, entrou numa parceria para poder fazer uma casa nova e nós mobiliamos essa casa lá para ele, em 2017. Mas o que tinha naquele lugar de diferente? Eles tomaram a decisão lá de Jesus, mas o último a tomar a decisão foi seu Antônio. Seu Antônio, quando tomou a decisão lá em Carnaíba do Sertão, no dia seguinte, apareceu uma grama verde em volta da sua casa que começou a chamar a atenção dos moradores daquela região. As pessoas diziam, vamos lá ver o que está acontecendo na casa do Toninho, porque apareceu uma grama tão bonita e tão verde que ocupou todo o quintal deles. Eles não plantaram a grama, não tinham água para poder regar nesse lugar, a grama. A grama nasceu sozinha e ela se desenvolveu sozinha de uma noite para um dia. E as pessoas iam lá para saber que mistério era esse. E sabe o que elas recebiam? Isso aqui foi o que Deus fez no meu coração. Nós aqui, todos em casa, temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você fizer isso, não é que vai acontecer também a mesma coisa no seu quintal, mas vai acontecer a mesma coisa com o seu no meu coração, no seu coração. E o seu Antônio ganhou muitas pessoas para Cristo da sua circunvizinhança. E a grama continua verdinha lá, e ele nem molha mais. Molhou até um determinado tempo, mas aquilo é tão bonito, tão diferente, e a gente diz o seguinte, que coisa maravilhosa. Muitos aqui dos nossos irmãos tiveram a oportunidade de ver com seus olhos essa grama lá na casa do seu Antônio. Então, nós vemos que a fonte de água gera fonte de vida, gera fonte de esperança. O texto, então, mostra que Isaac, juntamente com seus empregados, começaram a expandir e eles, então, viram poços e começaram a desentulhar os poços que estavam ali já há um tempo desativados. E quando descobrem esses poços, desentulham, eles começam a plantar. E o retorno desse plantio é 100 por 1. Imagine só, tudo prosperava, não só a agricultura, mas também a agropecuária, porque o rebanho que Isaac tinha crescia exponencialmente. E isso chamou a atenção dos filisteus. Eles começaram, diz o texto, a invejar
invejar a prosperidade de Isaac. E aí, Isaac estava se tornando cada vez mais rico, mais poderoso, mais reconhecido na região, e os filisteus chegavam e diziam o seguinte: esse poço aqui não é seu, esse poço aqui nos pertence. E começava a criar uma briga lá por causa do poço. O que Isaac fazia? Saía e deixava aquele poço para os filisteus. Porque os filisteus achavam o seguinte: a mina de todo o sucesso de Isaac está nesse poço aqui, porque ele tira a água desse poço, existe uma água mágica desse poço, então vamos usar esse poço e também vamos ser próximos. O que acontecia com os filisteus? Nada. Isaac, tudo bem, fica com esse poço aí. Vinha aqui, desentulhava mais um poço, e aí começava a prosperar novamente. Os filisteus vinham e diziam: esse poço é nosso, pertence à nossa terra. E aí Isaac ia mais à frente, tudo bem, desentulhava mais um poço. E quando ele estava desentulhando um poço, ele descobriu uma mina de água que estava ali entulhada. O negócio brotava água sem parar. Imagina um deserto brotando água sem parar. E aí aquele lugar ali começou a se tornar um lugar maravilhoso. Os filisteus vieram e aí veio o rei e disse: essa terra nos pertence, por favor, queiram deixar essa terra aqui, deixar essa mina de água para nós. O que Isaac fez? Tudo bem, podem ficar. Olha o que os filisteus queriam. Eles não queriam só água, eles queriam a prosperidade que eles achavam que vinha dos poços, que vinham dessas águas. Mas a prosperidade, o texto diz que vinha de Deus. Deus é que dava prosperidade para o povo. Deus é que dava prosperidade para Isaac. E aí então, os poços entulhados que foram reabertos, eles foram sendo utilizados pelo povo filisteu, mas não geravam o resultado que eles esperavam. Então nós vamos ver 3 momentos nessa história. Primeiro, Isaac começou a utilizar os poços do seu pai Abraão. Os filisteus viram o crescimento financeiro e a prosperidade de Isaac, invejaram e começaram a perseguir Isaac para poder ter o que eles tinham. Primeira coisa que fizeram, entulharam os poços, disseram: vamos tirar a água deles. Não teve jeito, ele continuou prosperando. Segundo, começaram então a tomar posse dos poços, mas não tinha problema, ele foi reabrindo outros e descobriu uma mina. E aí os filisteus foram tomando esses poços, dizendo que era deles, mas não conseguiam prosperar. Chegou um momento que não tinha mais poços para ser desentulhados, e então os funcionários de Isaac começaram a cavar novos poços. E aí foram cavando novos poços. Os filisteus foram tomando também. Até que chegou um momento que Isaac estava muito longe da base dos filisteus. Ele estava no vale de Gerar. E eu passei por lá, é um vale extremamente seco, que você vê só pontos em que a agricultura se estabelece. O verde do cinzento. E dentro disso você vê a visão que desde Gênesis 26 até os dias de hoje continuam sendo ativos sobre aquela região. Por quê? Porque os poços que Isaac ele foi e perfurou continuam gerando água ao longo desses milênios para aquelas pessoas que moram no deserto. E olha que coisa interessante, essas águas não geraram problema para o povo dos filisteus. Você sabe por quê? Porque os filisteus se cansaram. Porque na linha do tempo e na ocupação que foram estendendo, eles começaram a ver o seguinte: tudo acontecia diferente entre Isaac e os filisteus. Os filisteus queriam a prosperidade, o sucesso e a bênção de Isaac, e achavam que nos poços e na água destes poços eles conseguiriam. Muitas pessoas imitam as outras, invejam as outras, desejam que as outras pessoas têm, só que se esquecem
de que as pessoas que são abençoadas pelo Senhor, conforme o texto, e assim como foi Abraão e Isaque, a bênção não vem de algo material, a bênção vem do que é espiritual, onde a presença de Deus se faz, e onde há um custo para gerar a manutenção dessa água, dessa vida e dessa esperança. Qual é o custo? Jesus representa de forma direta em 3 pontos. Primeiro custo, negar-se a si mesmo. Segundo custo, tomar sua cruz. Terceiro custo, seguir a Jesus. Então, aonde vem a bênção de Deus? Vem quando nós negamos a nós mesmos, não fazemos as coisas por nós mesmos. Não é o nosso braço, diz Jeremias 17. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, mas é a ação de Deus sobre nós, é a prosperidade de Deus sobre nós, é o que Deus faz a partir de nós. Não está nos poços cavados, não está nos poços entulhados, está na bênção de Deus sobre aqueles que buscam e temem o Senhor. Não foi Deus que disse para ele estar ali? Ele estava onde Deus mandou estar. Ele não foi para o Egito, não foi para outro lugar, ele foi para onde Deus queria. E onde Deus queria que ele tivesse, a probabilidade de se prosperar era 0 ou abaixo de 0. Não havia possibilidade alguma, porque era uma terra que não servia para nada. Mas essa terra que não servia para nada foi abençoada pelos poços que Deus deu a eles, oportunidade de perfurarem. E mais do que a água, a bênção de Deus jorrava sobre todo o seu povo, sobre a família de Isaque. Aonde estava a prosperidade? No temor do Senhor, na busca do Senhor, na obediência do Senhor. E os filisteus não entendiam isso. Eles tentaram ocupar tudo e chegou no ponto que eles desistiram. Eles disseram, não dá, tem alguma coisa diferente nisso. Mas em nenhum momento os filisteus deixaram de adorar os seus deuses para adorar a Deus. Em nenhum momento disseram, olha, o que tem de diferente em Isaque é o seu Deus. Em nenhum momento eles se submeteram a clamar o Deus de Isaque. Eles achavam que estava naquilo que estava presente na matéria, na água, nos poços. Tem muita gente que olha para a gente e quer impedir o nosso progresso. E o primeiro aspecto que eles fazem é entulhar a nossa vida. Eles jogam um monte de coisa, jogam as amarguras deles sobre nós, a ira deles sobre nós, a inveja deles sobre nós. Eles vão tentando entulhar os nossos poços para impedir que a gente continue feliz. Ora o coração alegre que formoseia o rosto. Eu sempre falo isso com a irmã Ilza. Eu a considero a Sara dos nossos dias, né? Ela é lindona, parecida com Sara aos seus 75, 90 anos lá. Mas Josafá, me desculpa aí, tá? Mas a grande questão é que ela demonstra a beleza do coração, assim como muitos de nós também. E essa beleza do coração traz essa alegria permanente no rosto. Nós sabemos, porque passamos os mesmos dias, enfrentamos os mesmos problemas, temos as mesmas sequidões nas relações humanas, mas Deus transforma isso em poços ou em poços de água, de alegria, de paz, de longanimidade, de domínio próprio, de compaixão, de misericórdia. E as pessoas tentam entulhar, jogando coisas sobre nós. Mas o que nós precisamos fazer? Desentulhar esses poços. E aqueles que tentam ter domínio sobre nós, a gente não tem que entrar em briga com eles não. Deixa quieto, tudo bem, eu vou deixar aqui um poço para você, eu vou deixar aqui o meu perdão para você. Ah, meu irmão, eu vou deixar aqui a minha paz para você. Ah, meu irmão, vou deixar aqui meu amor para você. Pode ficar, fica aí. Você não queria? Agora você tem. E a gente precisa progredir, a gente precisa ir à frente. Para isso nós precisamos ter atitude e não ficar de braços cruzados chorando, dizendo, entulhar os meus poços aqui. Não tenho mais o que fazer. Vamos abrir novos, vamos entulhar esses, vamos seguir em frente, porque é onde Deus quer que estejamos que precisamos estar, e não aonde nós achamos ser o melhor lugar. Olha, todas as vezes que eu me lembro desse momento, eu fico emocionado. Abraão não deveria ter saído com Ló, seu sobrinho, lá de Padã e Arã, da terra de Ur dos Caldeus. Mas ele sai.
E chega um momento que começa a ter conflito entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. O que que Abraão faz? Ló, olha para tudo aqui, ó, faz um 360. Escolhe para onde você quiser ir. Porque para onde você for, eu vou proposto. Um jovem começando a vida, tendo o privilégio de escolher, o que que ele escolhe? O melhor vale, o mais bonito, o mais produtivo. Ele diz, já que eu tenho o privilégio, eu vou escolher isso. O que que sobra para Abraão? Deserto e região pedrosa, cheia de pedras, montanhas de pedras, terra desértica, não tinha nada fértil ali, mas tinha Deus na vida de Abraão. Ló sucumbe pela sua ganância. Abraão prospera na graça de Deus. Sabe, tentam entulhar os nossos poços. Algumas vezes conseguem. E a gente fica mal, entulhado por um monte de lixo que as pessoas jogam. Mas nós vamos entulhar esses poços e transformar esses poços em fontes de água, em fontes de vida. Querem tomar agora os nossos poços? Vamos dar para eles. Vamos seguir. O que significa dar esses poços? O que que eles querem? Eles querem algumas coisas que nós temos materialmente. Vamos dar. Não precisamos disso. Eles querem ter o prazer de prevalecer sobre nós. Vamos lá. Me lembro de uma pessoa que foi fazer estágio numa empresa e o gerente geral lá falou, você que está começando a trabalhar hoje, seja bem-vindo. Pegou o café que ele estava tomando e jogou pelo chão assim. Sua primeira tarefa hoje é limpar o chão. 4 anos depois, aquele estagiário estava tomando lugar desse gerente geral. Porque a primeira atitude que ele fez não foi de confrontar esse gerente geral. A primeira atitude que ele fez foi de se ajoelhar no chão com um pano e limpar. Haviam pessoas da limpeza que poderiam ter feito isso, mas aquele gesto de se colocar no chão e limpar quebrantou o coração de muita gente que estava ali. Alguns até riram da atitude dele, mas depois começaram a ver que a gente, quando se submete à vontade de Deus, mesmo que sejamos considerados, entre aspas, bobos por aqueles que estão à nossa volta, bobões, eles que se esperem, porque vai haver um momento em que vai haver a colheita e o resultado será 100 por 1, porque onde nós plantamos com Deus, tudo se transforma. E eu queria dizer para você nessa manhã, estão tentando entulhar os teus poços, não permita desentulhe-os novamente. Mas pastor, vai dar trabalho, não tem problema, desentulha, ou você vai continuar com essas cacas aí de que tudo que querem jogar sobre você? Olha o que a mídia tem tentado fazer, entulhar para ocupar o seu tempo, com tantas coisas que desfocam você. Estão tentando tirar a sua atenção e o seu foco, a primazia do tempo, primeiro para você mesmo, segundo para a sua família, depois para o seu Deus, depois para aquilo que envolve a alegria de servir o Senhor através dos dons do ministério. Olha o que estão tentando fazer. Não permita. Se eles ocupam um poço, deixa. Vamos seguindo em frente. Vai chegar um momento em que nós vamos estar com os nossos poços perfurados, fluindo água, fluindo vida, e nós vamos poder abençoar aqueles que estão à nossa volta. O trajeto, os novos poços, o seguir um pouco mais à frente, o lugar do impossível, do improvável, é o lugar em que Deus está. E este lugar de deserto se tornará uma terra habitável. De um lugar seco, nós teremos minas que fluirão água, bênção, cuidado, provisão, a misericórdia e o poder, a autoridade desse Deus sobre nós, sobre o seu povo. Nesta manhã, eu queria concluir essa palavra chegando mais perto do seu coração e dizendo: Isaque não fez
nada mais do que deveria ter feito. Deus disse e ele acreditou. O grande problema nosso é que nós ouvimos, mas nós não acreditamos. Quando Deus nos disser, isso aqui é seu, você deve estar aqui e você deve fazer isso aqui, façamos. Tenhamos paciência. Sigamos em frente. Não lutemos. Se alguém nos ferir uma face, venhamos a dar a segunda. Se alguém mandar uma milha, vamos andar 2. O que isso significa? A justiça é do Senhor. Nós não podemos construir justiça com as nossas próprias mãos. Ah, pastor, mas eu não tenho um sangue de barata. Você não precisa ter sangue de barata, você precisa ter o sangue de Cristo revestido na sua vida. Ah, mas é injustiça isso. O Senhor cuidará de todas as coisas. O Senhor será por nós. Então você está querendo dizer que eu não tenho que entrar na justiça para buscar os meus direitos, assegurar os meus direitos? Eu estou dizendo para você fazer o que Deus mandar você fazer. E eu entendo que muitas questões que às vezes se tornam até judiciais, a gente não precisa correr atrás. Porque as coisas materiais, elas não vêm só com esforço e dedicação, mas elas vêm como bênção de Deus sobre nós. Não é mão que consegue isso, não é esforço que consegue isso, não é capacidade que faz isso, mas é a provisão de Deus sobre nós. Que nesta manhã entendamos essa palavra e apliquemos a nossa vida e ao nosso futuro. Vamos orar? Querido Deus, na palavra desta manhã, juntos como povo teu, corpo teu, nós queremos dizer que entendemos o que se torna inveja sobre muitas pessoas que estão à nossa volta, querendo as coisas que temos, mas não entendendo que eles precisam ter o mesmo Deus que temos. Nós abrimos mão dessas coisas que eles invejam, que eles desejam. Nós não queremos competir com aqueles que querem guerrear conosco. Nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos, diz a tua palavra. E nesta manhã assim faremos. Mas mesmo entulhando os nossos poços, nós vamos desentulhar, porque nós não podemos permitir que os nossos corações e as nossas vidas sejam entulhadas por maldade destes homens, dessas mulheres que estão à nossa volta, pelo inimigo que tenta nos destruir. Nós vamos entulhar, mas à medida em que houver intrigas sobre estes poços, nós vamos perdoar, nós vamos abrir mão daquilo que temos e vamos abrir novos poços, até ter um lugar espaçoso em que possamos ali habitar. E esse lugar espaçoso o Senhor já nos tem para toda a eternidade. E é por isso, Pai, que queremos continuar fazendo poços, mas sabendo que nesse processo de nossa vida nós teremos peregrinação. Nossa casa, o nosso poço de lugar espaçoso está ainda nos aguardando na eternidade. E é por isso que aqui na terra nós não queremos contendas, nós não queremos brigas, nós não queremos nada pelo nosso esforço somente. Nós queremos a justiça do Senhor, nós queremos a bênção do Senhor, porque sabemos que isso é diferencial de qualquer pessoa, de qualquer povo, de qualquer país. Porque onde o Senhor está, a bênção do Senhor transforma o lugar, transforma as pessoas, transforma a sociedade, transforma o país. Nesta manhã, nós queremos negar a nós mesmos os nossos desejos, as nossas vontades. Nós queremos tomar a nossa cruz, mesmo que seja difícil, seja marcada por muitas guerras ao nosso entorno, por muitas dificuldades, por muitas questões, ó Deus, que às vezes nos levam até mesmo questionar algumas razões. Mas nós queremos tomar essa cruz, nós queremos, ó Deus, tê-la e reconhecê-la como nossa. Não queremos passar para ninguém. E nós queremos seguir o Senhor e pagar o custo de seguir o Senhor, de, ó Deus, viver pela fé e de poder alcançar o resultado desta fé diante do Senhor. Por isso, abençoe nesta manhã para que as pessoas desentulhem os seus poços aqui, que eles, ó Deus, tenham perseverança de, ó Deus, seguir em frente, de não desanimar, de não entender que está tudo acabado, mas que há um capítulo ainda para ser construído nesse livro dessa história. Que eles possam, ó Deus, continuar perseverando aonde estão, como estão, para que eles, ó Deus, possam abrir novas fontes, para que o Senhor continue abençoando as suas vidas, prosperando,
fazendo 100 por 1, em tudo que tocarem a mão, em tudo que planejarem, e, ó Deus, assim implantarem sobre as suas vidas. Nós pedimos a Tua bênção sobre as suas vidas, para que eles possam viver o diferencial. É a minha oração sobre cada um de nós que aqui estamos e sobre o nosso futuro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto nesta manhã, mas queremos ter um pedido, um apelo de 5 minutinhos da atenção de vocês para nós termos a nossa assembleia ordinária deste mês. E eu vou pedir agora, não sei se é possível, em cima da hora sim, dela cantar mais um cântico, e nós vamos então terminar esse culto para começar a nossa assembleia. Vai ser muito rápida e eu queria muito a atenção de vocês para isso. Então, todos os membros que já assinaram o livro aí de presença, é só discutirmos aqui assuntos bem rápidos e assim nós vamos almoçar daqui a pouco. Tudo bem? Pode ser? Então, nós vamos ter um cântico agora e logo depois nós vamos ter a nossa assembleia ordinária do mês de outubro. Se for possível, assim faremos. Minutinhos e começaremos.